Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Duda. Boa tarde, Samuel. Prazer estar aqui novamente na TV Prevê. Bom, hoje estamos com dois vereadores aí, um do PR e um do PSDB, né? Para falar exatamente tudo que aconteceu na Câmara, principalmente ontem, e esse assunto polêmico, que eu vou começar por ele até, né? A TV Prevê fez uma enquete aqui, está fazendo agora sobre Pederneiras, para aumentar o que a população acha do aumento do número de vereadores nas suas respectivas comunidades. Até o Correio Regional de Agudos publicou nas nossas pesquisas nas 3 cidades que nós já fizemos. Em Bauru, por exemplo, 85,39% da população não concorda que se aumente o número de vereadores. Em Lençóis Paulista, 86,05% não concorda que se aumente o número de vereadores. E em Agudos, 88,60% não concorda que se aumente o número de vereadores. E se você é de Pederneiras, que está respondendo hoje, você que mora em Pederneiras, você pode entrar no nosso site www.tvprev.com.br e responder. Se você concorda que se aumente o número de vereadores, responde sim. Se você não concorda, responde não. Vamos começar pelo Carlão. Carlão, qual a sua opinião e no que você se baseia? Por que se deve aumentar o número de vereadores? Veja bem, Duda, eu defendo o aumento do número de cadeiras no atual parlamento nosso aqui em Bauru, porque eu creio que você vai estar dando mais oportunidade para a população nos diferentes segmentos sociais. Quanto mais, eu acho que mais aumenta a representatividade. Agora, a preocupação minha com relação ao número que deveríamos fixar aqui em Bauru, para que a gente também não vá de encontro ao que foi aprovado recentemente pela PEC 58, em 2009, com relação às faixas populacionais. Você vê, por exemplo, algumas distorções. Birigui, nós sabemos que tem por volta de 90 mil habitantes, e eles aprovaram o aumento para 17 cadeiras. Jaú, 17 cadeiras, Rio Preto, 21 cadeiras. E nós, que estamos aí batendo quase as portas de 400 mil habitantes, ficarmos com 17 cadeiras, eu acho que a gente estaria ferindo esse princípio da representatividade. Agora, uma coisa que eu coloco como muito importante também, quando eu defendo o aumento, fiz uma proposta, inclusive, alguns vereadores acharam interessante, mas outros preferiram não opinar, era de aumentar o número de 5 vereadores, de 16 para 21, mas sem ter 1 centavo de despesas acrescidas. Mas qual é essa fórmula mágica? A fórmula mágica seria, Duda, hoje nós temos um salário de 6.556 para vereador e 3.517 para assessores. Nós temos 16 vereadores hoje e temos 32 assessores. E eu fiz uma tabela progressiva. Então, se a gente chegar nos 21 vereadores, abaixaria o salário dos vereadores para 4.995 e dos assessores, que passaria a ser 42, para 2.679. Continuaria com a mesma despesa, 217 e 217. Você entendeu? Então, a proposta minha, a preocupação minha de aumentar a representatividade. Não quero gerar gastos extras. Então, se a gente fizesse essa redução do salário do vereador e dos assessores, nós poderíamos aumentar essa representatividade. Mas acaba gerando, né, despesas de consumo, sim, carro. O que nós temos hoje, né, Duda? O que nós temos hoje. Claro. A população, quando entrevistada, não que eu não concorde com a população, eu sei que a principal preocupação da população, quando você fala em aumentar o número de cadeiras, é com relação à despesa. A principal preocupação vai aumentar as despesas. Eles não fazem nada. O parlamento não deveria existir. Ele tem outras prioridades. Agora, aumentar o salário, enfim. Então, a gente tem que discutir de forma mais madura essa questão. Mas muita gente acha que com 17 estaria bem representado em termos de abrangência de toda. Eu também acho. Eu acho que realmente todas as camadas sociais têm que estar presentes na Câmara, é importante. Né? O que você acha, Marcelo? Eu mantenho 17, porque eu sou contra a questão do número
Par não existe, foi uma resolução do tribunal, nós estamos então só corrigindo uma resolução, um problema que houve do tribunal que não fixou esse número par. Sou contra o aumento, eu acho que quando o 17 está representado os vereadores, todas as camadas, eu acho que representa bem a cidade. Você não foca, pega o vereador mais consolidado, que pensa na cidade como um todo. Você não pode se pegar um vereador que só tem um determinado setor. É importante ele chegar, mas tem que representar um pouco mais. Se ele ficar só naquele mundo do bairro dele, ele pensa e não pensa em toda a cidade. Pega a questão da Coab. Olha, se o prefeito atendeu um asfaltinho aqui, fez um negócio, ele vota na Coab, até para mudar o nome, porque o prefeito está atendendo ele. Ele não pensa em totalmente, porque ele só está respondendo àquela cidadão. Então, eu acho que com 17, nós não teríamos, seria mais que suficiente para a nossa cidade. Fui com o vereador com 15, estou com 16. Acho que a Câmara, quanto diminuiu o número de vereadores, melhorou a representatividade das câmaras que nós tínhamos com 21. Eu acho que as câmaras, quando eu tinha de 21, a representatividade era ruim, não era uma representatividade boa. Você tinha mais vereador, você tinha... Agora, a despesa, Carlão, vai desculpar, o vereador não é só na questão salarial, é uma estrutura mais que vem por trás, e é muito mais dinheiro que vai gastar. Eu sei que democracia custa dinheiro e tem honorário, mas eu acho que com 17 vereadores nós temos mais representatividade e equacionando mais os gastos na Câmara. Agora, a questão do subsídio é outra discussão que nós vamos ter. Se é a favor desse subsídio ou não, é outra discussão que vai ter, nós vamos ter que fixar o subsídio, é outra discussão. Agora nós estamos discutindo o número de vereadores, o que é bom para o parlamento. A questão de subsídio é uma outra discussão que deve ter nessa casa. E eu acho que nós devemos encerrar logo essa discussão. Está desgastando a Câmara. Nós temos que assumir. Você é a favor de 21, então vamos debater agora. O que não pode é a Câmara se negar a votar logo essa discussão. Essa discussão está desgastante para a cidade, para a Câmara, para a sociedade. Os vereadores que são favoráveis manobraram para não deixar votar ontem. Legítimo, a manobra faz parte do parlamento. Mas tem que assumir também. Está de parabéns que você está assumindo aqui, eu quero mais. Agora, tem gente que defende e depois tu fala que não defende. Esse que eu acho que é ruim para o parlamento. Eu acho que quem está assumindo e pondo a cara está legítimo defender. Agora, é duro alguns vereadores que estão defendendo, mas na hora estão usando a mão de outros para usar esse instrumento na Câmara de Vereadores. Até já vamos colocar aqui, o Pedro Valentim fala para o Carlão e ao Marcelo. Respeito a opinião dos vereadores, mas sou contra o aumento de cadeiras na Câmara Municipal de Bauru, porque entendo que é melhor qualidade do que quantidade. Posso responder para o Pedro? Um abraço, Pedro. Pedro, eu discordo, porque eu acho que o número reduzido de vereadores não significa que seja mais qualidade. De repente, a população vai colocar, através do voto, através da democracia, através do voto direto, que coloca mais 5 vereadores para representar a sociedade, melhor, às vezes, esses 5 do que os 16 atuais. Então, o aumento de quantidade não significa a perda de qualidade. Agora, uma coisa que eu gostaria de colocar, Duda, hoje, o Brasil, ele tem uma despesa com todas as câmaras municipais existentes espalhadas pelo Brasil, em torno de 6 bilhões de reais. Com a aprovação da PEC e com essa mudança no duodécimo, quer dizer, para menos, do repasse do duodécimo para menos, isso vai representar uma economia de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Isso vai ficar em torno de 4 bilhões e 800 milhões. Então, essa PEC, ela veio para dar uma regulada na questão do número de vereadores com relação às faixas populacionais, mas também diminuindo substancialmente as despesas que hoje nós temos no Brasil. Duda, eu discordo desse argumento. Sabe por quê? Nossa Câmara aqui não chega a gastar 3% do orçamento. Diminuiu para 5%, era 6%, diminuiu para 5%, mas nunca gastamos 5%. Então, não é verdade isso. Desculpa, Carlão. Esse é um argumento para justificar o aumento de vereadores. Nós estamos discutindo a questão de aumento de vereadores. Não, vamos diminuir Mas nenhuma Câmara gastava isso. Olha, a Câmara passada, que era velha, que era não sei o que, gastava 2%. Essa aumentou um pouco a despesa, foi para quase 3%. Então, isso não é verdade, porque as câmaras nunca gastaram o valor real do orçamento. Então, não é por aí. Eu acho que nós estamos discutindo o número de vereadores.
Se for para ficar alguma coisa, eu estou defendendo 17, uma vaga para acabar. Agora, se for para querer aumentar, eu prefiro ficar no 16 do que aumentar esse inchaço na Câmara de Bauru. Aí eu vou ser contra, radicalmente contra, voto contra, mantenho os 16, então é melhor ficar do jeito que está e encerramos essa discussão. Eu acho que os vereadores têm que decidir logo. Eu acho que postergar a audiência, já falou bastante, já deu para os presidentes de partido manifestar, já foi publicamente, já falou tudo. Agora, vamos decidir. Quem tem que decidir é quem tem mandato. É o momento do vereador assumir e defender. Quero isso, quero aquilo. E o que dá? Política é o que é possível. Nós estamos atendendo aqueles vereadores que queriam mais, aumentar uma vaga, acabar com o número par. Nós estamos cedendo uns vereadores que são contra o aumento. Estamos cedendo porque política é a arte de negociar. Não é tudo que você quer. Política é o que você pode. Agora, se chegar o momento, eu acho que é melhor ficar no 16 e encerramos essa discussão. O Rafael do Meridota. Ao assistir à sessão de ontem, a impressão que dá é que alguns vereadores não estão preocupados com suas imagens e nos proporcionam grandes momentos de bate-cabeças e humor, de fazer inveja ao Zorra Total e ao palhaço Faísca. Bom, é a opinião dele. Opinião é legítima opinião. Acho que o parlamento faz e os vereadores estão trabalhando dentro da sua atuação. Eu acho que respeito o ponto de vista. Mas eu concordo que tem a discussão, mas todo debate tem uma hora que você, até na discussão mais crítica, você brinca algumas coisas até para ficar mais a situação que você colocou das coisas. O doutor Natanael gostaria que o professor Duda repetisse a relação dos nomes dos vereadores que o jornal Bom Dia publicou hoje, no qual fazem uma manobra para aumentar a cadeira de 21 a 23 vereadores na Câmara. São eles. Ele está dizendo que saiu no Bom Dia, então é a opinião do Bom Dia. Paulo Eduardo de Souza, Natalino da Posada, se algum tiver errado aí, vocês defendam o colega. Pastor Luiz Barbosa, Carlão do Gás. E para minha surpresa e decepção, o Roque Ferreira, de acordo com a matéria publicada. Qual a opinião dos vereadores presentes sobre esta manobra? Posso responder, Duda? Pode. Primeiro, só para completar a observação que o Marcelo falou, que não era verdade a questão da economia que o Brasil vai ter em relação a esse número atual da PEC de vereadores. Não é verdade, Marcelo, porque a gente sabe, esse dado que eu tenho, inclusive, é o Tribunal Superior Eleitoral que nos passou. Então é uma redução sensível. Isso aqui não é uma coisa que o Carlão está criando. Isso aqui foi um dado que nós colhemos no Tribunal Superior Eleitoral. A redução de 6 bilhões para 4 bilhões e 800 milhões que nós vamos ter de despesa com os parlamentos com essa PEC 58 que foi aprovada. Agora, com relação a essa questão da manobra contra o inchaço, o Bom Dia acho que foi um pouco cruel demais. Quer dizer, o Carlão, por exemplo, defende o aumento de 5 vereadores, mas com a redução das despesas, quer dizer, que é a principal preocupação hoje. Se você for às ruas, fazer uma pesquisa, por que você é contra o aumento dos vereadores? Eles não querem o aumento da despesa. Então é uma coisa que a gente tem que deixar bem claro. Agora, eu vou continuar defendendo o parlamento. Se eu não defender o parlamento, eu estou no lugar errado. Puxa vida, eu acredito que o vereador representa realmente de fato a população. Eu sou representante do povo, então eu quero mais representantes do povo, eu quero mais representatividade nas câmaras municipais. Vamos ver mais uma opinião de telespectador sobre isso e depois deixa eu responder agora, senão o Carlão... Então responde. Ele está com tanta ânsia para mais vereador que está deixando a gente nem responder aqui. Qual a pergunta? Pode falar. Não, qual é a pergunta? A pergunta também vai falar de aumento. Está perguntando para o Carlão. É o Reginaldo da Vila São Paulo. O senhor apoia o aumento de vereadores pensando em uma melhor representatividade. Porém, na prática, isso não é verdade. Porque nós temos mais de 500 deputados federais que aprovaram 60% do salário dos parlamentares e apenas R$30 no salário mínimo de fome. Eu gostaria que o senhor explicasse agora, corretamente, o que na verdade queria dizer, quando disse na Câmara que o cidadão bauruense chora de barriga cheia. Olha, eu posso estar com Alzheimer precoce, mas eu jamais lembro de ter citado essa frase que o bauruense chora de barriga cheia. Desculpe aí o telespectador. Agora, eu continuo defendendo esses 5 vereadores a mais, porque eu acredito sim
que as populações periféricas teriam a oportunidade de ter também os seus representantes. Não que eles vão trabalhar só nos seus redutos, porque eu tenho lá um grande reduto meu, o Parque Vista Alegre, mas eu faço reivindicações para toda a cidade também. Defendo toda a cidade, defendo a cidade de Bauru, que sou filho de Bauru, natural de Bauru, amo essa cidade, quero o progresso da cidade. Então, não estou defendendo só o Parque Vista Alegre, mas eu acredito que se você aumentar o número de vereadores, você vai dar mais oportunidades para representantes das classes menos favorecidas estarem representando as suas populações periféricas no Parlamento bauruense. Marcelo, o problema da Coab, por que você se posicionou contra esse possível reparcelamento e esse abacaxi que vai ficar sobrando para as prefeituras da região, ou se Bauru bobear, acaba sobrando só para Bauru? Está caminhando para isso, Duda. Infelizmente não é isso que eu gostaria, mas as atitudes do governo atual é para caminhar para o município. Primeiro, tem algumas dívidas que foram reconhecidas por diretorias passadas, assinaram reconhecendo essas dívidas sem questionar. E fizeram um termo com CVS, aceitando as dívidas, e o Conselho Nacional de Habitação aceitando todas essas dívidas. Agora, essas dívidas, Duda, tem muita dívida que o município tinha que questionar, não a Coab, porque teve desconto que foi dado pelo governo federal em prestações. Olha, o Figueiredo deu uma época 120% na prestação. Teve vários descontos durante esses planos que nós tivemos, de desconto de prestação. Agora, o governo federal deu um desconto, foi aprovado pelo Congresso, e a Coab que vai bancar esse desconto, quem tem que bancar é o Tesouro que deu desconto. Então tem que a ação chamar o Tesouro nessas ações. Isso eu não vejo entusiasmo de debater. O que o município de Bauru está fazendo, que é mais cômodo para a diretoria, é mandar lá a Coab assumir, vai se pagar por 3 anos, tem um recurso para mais 3 anos, o município vai pôr um pouco de recurso, e no final o município vai bancar o resto da vida. Tem para mais 5 anos só para pagar. Depois quem vai bancar é o município. Vai ficar impagável essa dívida. Nós temos que questionar essa dívida, chamar os outros municípios, que tem municípios que são acionistas, o Samuel lembrou muito bem. Agora, se o município comprar esse título, depois você vai entrar com uma ação de regresso contra os municípios, sabe quanto você vai receber dos outros municípios? Você está garantido, e você está dando as cotas do município de participação. E triste, a Câmara aprovou já 40 milhões de autorização. Até agora, o município de Bauru não conseguiu comprar esses títulos. Não conseguiu comprar os títulos com a aval do Tesouro Nacional. Não comprou até, aqueles 40 milhões foram, até agora o endividamento do município de Bauru já está no limite. Não estão aceitando. Então, quer dizer, sou contra dar isso aí. A Coab cumpriu já seu papel. A Coab tem que ser liquidada há muito tempo. Desde a época da eleição do Pedro Tobias se falava em liquidação. Mas é duro, porque você nomeia um presidente, nomeia uma diretora. Ninguém que é nomeado quer liquidar a sua própria estrutura. Então, a Coab já cumpriu o seu papel. Ela tem que partir para o processo de liquidação. Infelizmente, esse é o caminho que tem que fazer na nossa cidade. Carlão, por que você concorda? Olha, professor, o grande problema é o seguinte, a preocupação minha é que Bauru volte novamente a ficar inadimplente. E aí, a partir desse momento, a gente não ter mais acesso às verbas do governo estadual, federal, enfim. Essa é uma grande preocupação que eu tenho no momento. Então, acho, sim, o Marcelo falou muito bem, inclusive com propriedade, que foi, inclusive, já funcionário no passado da Coab. Então, conhece bem como funcionou ao longo dos anos a Coab aqui em Bauru. Eu acredito que foi mal gerenciada, mal administrado ao longo dos anos. E essa bomba acabou estourando agora no governo Rodrigo Agostinho e com o atual presidente. Agora, o que a gente precisa de forma madura é fazer com que essa auditoria que está caminhando, ela chegue a uma conclusão para que os vereadores possam, de forma madura, chegar a emitir esse ponto de vista. Ou paga, ou reparcela, ou não essa dívida. O que nós não podemos é deixar Bauru, a prefeitura de Bauru, que é a majoritária da dívida, sofrer as consequências depois entrando como inadimplente. Duda, só gostaria de falar uma coisa. O atual presidente está há quase 7 anos. Não está nesse atual governo, não. Ele já vem bastante... Do anterior. Segundo, Carlão, isso é papo para boi dormir, que o Bauru vai ficar inadimplente. Bauru poderá ficar, se no futuro. Agora, se Bauru comprar o título e não pagar, aí Bauru vai ficar inadimplente. Porque até agora, Bauru não comprou aqueles títulos e não ficou inadimplente. Então é enganação, é papo para boi dormir, é mentira. Porque quem está sendo executado, se pegar na execução, é a Coab.
Nem entrou os outros municípios. E os municípios que são avalistas, que nós estamos tirando os municípios que são avalistas. Então, quando você executa uma pessoa, não pode colocar outros inadimplentes. Agora, se o município de Bauru comprar os títulos e dar o fundo de participação e não pagar, aí vai ficar inadimplente mesmo. E com certeza não vai pagar. Como vai ter recurso para pagar 6, 7 milhões por mês no futuro? Não vai ter dinheiro para pagar. Marcelo, quem que é responsável pela Coab? É a Prefeitura Municipal de Bauru. Não, ela é acionária. Agora, nós temos que. O município não foi chamado na execução. Você não pode pôr numa pessoa que ela não foi. Quem deu garantia em vários núcleos foi onde construiu. Isso é papo. Tanto que na ação eu faço um desafio. Eu renuncio o meu mandato se o município de Bauru está sendo executado. Renuncio amanhã o meu mandato. Fala aqui. Quem está sendo executado é a Coab. Como que você põe uma pessoa no cadinho, que tem mal pagador, que você não está sendo nem executado? Isso é mentira. É uma mentira descara. Tanto que Bauru foi o ano passado que falaram essa conversa, até agora está recebendo o governo federal e não comprou os títulos. Você lembra aquela que a imprensa falava? Olha que passou essa imagem. Olha, se não aprovarem agora não vão ficar inadimplente. Faz mais de ano nós aprovamos e Bauru não ficou inadimplente. Até um monte de pergunta aqui, né? Mas realmente hoje são dois assuntos polêmicos aí. O da Coab e o aumento de vereadores. O Brenão está dando só a opinião dele, então eu vou tentar. Peço, por favor, ao vereador Marcelo Borges para que continue batendo na mesma tecla para 17 vereadores. Parabéns pelo seu comportamento. E que Bauru fique de olho nesses vereadores que estão em cima do muro, que eles tenham mais transparência. É a opinião do Brenão. O Marcos do Jaraguá. Primeiro quero parabenizar o Carlão por apoiar o aumento de vereadores e perguntar para os vereadores o que eles acham do Carlos Ottaviani de Agudo ser candidato a prefeito de Bauru. 15 segundos para cada um falar. Olha, eu vou fazer o possível e o impossível para estar junto novamente com o Rodrigo Agostinho. Agora, opinar sobre o Carlão, eu passo. Você é amigo do Carlão, Marcelo? Eu acho que o Carlão seria um grande prefeito para a cidade. Tenho certeza que... Agora, uma coisa para ter certeza, Duda. O PSDB, o Carlão, não vamos estar junto adversário na cidade. O Carlão, se for candidato, o PSDB apoia, ou o Carlão vai estar apoiando o candidato do PSDB. Uma coisa para ter certeza. Essas duas candidaturas, até porque a proximidade dos dois são ligação do mesmo grupo político, independente, nós temos uma aliança política do mesmo grupo. O Carlão é um fenômeno. Cada vez que o Carlão vem aqui, o que eu recebo de e-mail elogiando e criticando o Carlão... Amado e odiado, né? Do céu ao inferno. Mas é impressionante como tem gente que gosta do Carlão. Gosta. Eu moro aqui, eu moro aqui há 55 anos, viu, Duda? Só tenho amigos. Desconheço os inimigos. Mas quem tem muita posição firme... mas ele tem quem confronta tem que ter adversário. Eu tenho a dúvida. E agora você vai ter que começar... Às vezes o ato ninguém fala você é uma posição, às vezes, medíocre. Você agora, sempre você trabalhou. Agora você está tendo opinião de aumento de vereador. Já tem gente criticando você. Já está... É verdade. Bastante elogiando. É lógico, mas você vai ter... Deixa eu falar uma coisa. Mas você começa a ter adversário. Nesse ponto de vista que você coloca, interessante. Eu acho que o vereador ele tem que ter lado. Então eu coloco a bola. Eu optei pelo lado de dentro da bola. E defendo o governo, porque eu faço parte dessa composição política. Agora, o que eu não admito é quem se diz do lado do prefeito não assumir essa posição claramente. Os equilibristas. E do outro lado também, né? E do outro lado a mesma coisa. Quer dizer, quem não está dentro da bola está fora da bola. Então, que fique fora é a sua. Equilibrista aí, infelizmente, fica deselegante da minha parte falar. Posso falar no palhaço. Não, mas eu concordo, viu, Carlão? Você é um cara que está lá, a gente até brinca que você é o vice-líder do prefeito. Tem o líder, o Renato, você é o que você vai, briga. E eu acho correto, você está coerente. E você sabe... O Tuga foi o único prefeito que chegou a ter dois líderes, né? O Faria Neto e o Parreira. Eu achei interessante outro dia um amigo disse assim, Carlão, eu tenho saudade do Parreira, viu? Eu tenho. Eu vou falar a verdade, é um cara que conhece os caminhos e, né? Faz falta, é um cara, todo que é o Parreira faz falta.
o Paulo Madureira, o Garmes, eram vereadores muito fortes, Duda. Sim. Ó, o que for opinião, só vamos ler e não vamos falar nada. Eu já me perdi aqui, ó. J. Augusto do Rosa Branca. A Constituição de 88 previu o número mínimo e o número máximo de vereadores ao número de habitantes com emenda. Agora não existe mais o proporcional. Está discriminado apenas o número máximo de cadeiras de acordo com a população. Bauru está na faixa de até 23, mas isso não significa que tenha que ter 23 vereadores. É verdade, certo? Isso é verdade. Só que também, Duda, tem que ficar bem. Temos que observar o seguinte: desde que a Constituição diz assim, depois da aprovação da PEC, tal autonomia encontra como restrição apenas o princípio da representatividade, de modo que o número de vereadores não pode ser diminuto em relação à população local. Então nós temos que ter a preocupação também com a questão do mínimo, para não ferir o princípio da representatividade. O Júnior Neto, ele faz uma pergunta para o Carlão, uma para o Marcelo. Eu vou fazer uma só, né, Júnior? Porque tem um caminhão aqui. Para o Marcelo, ele pergunta: hoje você critica a dívida da Coab. Quando você foi diretor da Coab, politicamente indicado, não pensou que um dia essas dívidas deveriam ser pagas? Então, naquela época tinha muito dinheiro em caixa, pelo contrário. Tinha dinheiro para pagar a dívida, a Coab estava pagando seu seguro, pagando tudo. Tinha 100 funcionários fazendo o maior patamar de construção da Coab, tinha dinheiro em caixa. Agora, veio outras administrações que acabaram a Coab. Então, é tranquilo. Olha, isso aí para mim, eu tranquilo, estou aberto. Tanto que eu falei que, vem pegar a história da Coab. O Carlão sabe muito bem, não estou preocupado tranquilamente. Até porque você sabe que as gestões... Você não pode chegar. Gestão que eu participei da Coab, com muito orgulho, do Mussa Tobias e um pedaço do Tuga Gerame. Você conhece bem, você pode até criticar as pessoas, mas a seriedade e a unidade dessas pessoas não dá para se falar na cidade. A Juliana Merencio, ela fala: professor Duda, boa tarde. É uma vergonha bauruense a posição de vereadores em aumentar o número de representantes em nossa cidade. Precisa haver os presidentes desses partidos que devem estar pressionando para obter poder e não representatividade da população. Tem vereador que está defendendo presidente do partido de forma vergonhosa e de falta de caráter envolvido em irregularidades. Parabéns, Marcelo Borges, por sua atuação na vereança e pela posição nesse absurdo de aumento. Devemos reduzir e aumentar verba para deficiente físico, saúde e outros projetos de benefício do povo. Obrigado e boa tarde a todos. Ficou a opinião da Juliana. Se alguém quer falar alguma coisica rápida... Eu estou com anseio, eu já tenho uma posição consolidada. E eu acho que para a Câmara encerra na segunda-feira essa discussão. Quanto mais tempo falar, é mais desgaste para a Câmara e mais o que o Duda falou. Aqueles antigos vereadores, eu ando constantemente. Ele fala: estou com saudade dos antigos vereadores. Estou com saudade. Eu não disse isso, não quer dizer. Não estou dizendo, mas eu estou falando eu estou falando eu. Claro. Eu estou falando, Duda, não estou falando você, não. Eu estou falando o que você falou, não é que você falou, não. Eu estou falando que eu acabo você ouvindo. Todo aquele vereador que falando a renovação. Eu acho que o Parreira não devia ter deixar de ser candidato. O Parreira devia ser vereador honoris causa, entendeu? Porque ele tinha uma figura excepcional na Câmara. E às vezes eu quero trazer ele aqui, ligo para ele não quer saber. Estou cuidando da minha vida. Mas quem fez homem público como você não tem direito de cuidar 5 mandatos, vida, não é fácil, 5 mandatos. Você sabe que para conseguir um mandato é difícil. Orlando Gasparini. Na quadra 1, vai falar de viaduto, praça de... Orlando, não dá para entrar outro assunto hoje. Me perdoa, Orlando. Deixa eu ver essa outra aqui, ó. Queria saber do Marcelo Borges se ele vai fazer a parte da... vocês citaram, da coligação junto com o Carlos Ottaviani. Olha, eu acho que nós estamos junto com o PP lá e estamos trabalhando para o PP estar junto com a gente na coligação. O Carlão está no PP hoje. Não. O Carlão do... O Carlão, não é você não. Mas até gostaríamos que você viesse junto também, mas estamos falando do Carlos Ottaviani. Nós estamos trabalhando, sim, o PSDB, DEM e outros partidos também que a gente não vai ficar falando aí, porque não podemos ficar contando para as pessoas que estamos conversando com outros partidos também. Tem um monte de perguntas. O João Lucas está dizendo que do Jardim Ouro Verde, que qualquer que seja a sua decisão, estarei junto com Marcelo Borges. João, manda um abraço para o João. João,
Espero você na vinda do governador e vamos lá. Agora um elogio para o Carlão aqui. Senhor Carlão, creio que o senhor acaba de conquistar mais de 80%. Não, criticando o Carlão. Criticando. Creio que o senhor acaba de conquistar mais de 80% dos bauruenses como inimigos. Pois se fizer uma pesquisa de opinião pública, ninguém quer que se aumente o número de vereadores. Creio também que mesmo que se aumente para 50 o número de vagas, os 4 que estão a favor deste absurdo não receberão voto dos eleitores trabalhadores. Essa é a tua opinião, né, respeito. José Eduardo Ferreira, a gente respeita, está dado a tua opinião. Posso só fazer uma parte, Duda? Um dos motivos pelo qual nós pedimos mais esse prazinho, né, para que a emenda passasse pelas comissões, é para que desse tempo, para que a gente faça uma consulta ao Tribunal Superior Eleitoral, para que eles determinem qual seria o mínimo legal para a cidade de Bauru, para que a gente não incorra num possível erro, para abrir depois possíveis ações contra o número de vereadores em Bauru. Ou seja, os suplentes do futuro ficarem entrando com mandato de segurança, pleiteando uma vaga aqui em Bauru. Então, de repente, você coloca 17, o ideal seria o mínimo, por exemplo, 19, 18, ou quem sabe 17. Você entendeu? Mas que a gente tenha esse norte que venha do Tribunal Superior Eleitoral. Bom, infelizmente, o tempo está mais que estourado e eu tirei um montão de perguntas que não entravam nesses dois assuntos, ainda sobraram muitas perguntas. E logo em seguida tem o programa ao vivo do Faria Neto. Faria Neto era caipira lá em Pirajuí, era meu fã. Eu, quando eu era jogador de futebol, ele ia para carregar minha chuteira, viu, Marcelo? Ele ia com a sacolinha e levava minha chuteira. Eu era craque, eu era um beck violento. Marcelo, mais alguma coisa? Não, eu quero agradecer você, Duda, que está aqui essa oportunidade, a gente colocando sobre a Coab, 2 temas polêmicos, aumento de vereadores, que a gente quer se posicionando contra e vai trabalhar contra para decidir o mais rápido possível essa questão dos vereadores na nossa cidade. E estamos aí à disposição. E com certeza o Faria, nós temos que abrir a oportunidade para o Faria, até porque ele vai falar do Santos, com certeza. Aqui está outro Santista aqui, também. Olha o Bottom. Também Santista. Aqui, Duda, tem uma coisa que eu tenho que falar, a Câmara de Bauru tem muito Santista. É impressionante o número que você tem de Santista na Câmara. Santista. A maioria da Câmara é Santista. É uma coisa que ali você pode fazer uma pesquisa, Santos está bem, viu? Carlão, mais alguma coisa? Pena que o tempo passa rápido demais. Deu 50 minutos. Pois mas eu tenho só que agradecer mais essa oportunidade que me foi dada pela TV Prevê para estar conversando com os nossos telespectadores, esclarecendo, colocando a nossa opinião, respeitando a opinião dos ouvintes. Isso que é a democracia, a liberdade de expressão. Então, aceito todas as críticas, agradeço todos os elogios e estamos aqui à disposição por todas as vezes que for necessário. E você que é de Pederneiras, entra no site www.tvprev.com.br e vota. Você concorda que aumenta o número de vereadores em Pederneiras? Sim ou não? Carlão, obrigado pela presença. Viu, Marcelinho? Obrigado pela presença. E continue aí ligado nos horários alternativos da TV Prevê. Obrigado pela audiência e agora é o Faria Neto que está vindo aí. Tchau.